O Alexandre, ele comentou com o Fábio: depois da aula de química de hoje, cheguei à conclusão de que, em uma colher de sopa, podemos colocar cerca de 0,8 mol de água. O Fábio, confuso, respondeu: acho que você não entendeu o que é mol, hein? Como é possível haver uma fração de mol? Gente, qual foi a confusão que o Fábio fez aqui? Provavelmente, o Fábio ele confundiu o conceito de mol com o de molécula, porque realmente não faria sentido falar em meia molécula de água, por exemplo. Mas falar em meio mol de água seria a mesma coisa que falar meia dúzia, certo? Faz sentido. Meio mol de água implica uma grande quantidade de moléculas dessa substância. Muitas reações ocorrem em meio aquoso. Por isso, vamos começar a analisar cálculos que envolvem reagentes dissolvidos na água. Para isso, é importante entender o conceito de concentração de uma solução. Por exemplo, imagine que você tem saquinhos de suco em pó, idênticos. E um saquinho você dissolve ele em um copo de 200 ml. E o outro saquinho você o dissolve num copo de 500 ml. Primeira pergunta: em qual copo haverá mais suco em pó? Segunda pergunta: em qual copo a concentração de suco em pó será maior? Você conseguiria explicar com as suas palavras o que é a concentração de uma solução? Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui uma jarra de 1 litro de água e nessa jarra eu jogo 120 gramas de suco em pó. E se eu pegar um copo de 200 ml e colocar parte desse suco no copo? Se eu fizer isso, eu vou ter a mesma concentração de suco, tanto no copo quanto na jarra. Mas, é claro, o copo vai ter uma menor quantidade do suco em pó do que a jarra. Resumindo, no copo de 200 ml, eu vou ter, sim, menos soluto, porém, a relação entre a massa do soluto por litro de solução é a mesma nos dois recipientes. Vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Se em 1 litro de água eu tenho 120 gramas do suco, então em 200 ml de água, ou 0,2 litros de água, quantos gramas do suco eu vou ter? De acordo com essa continha aqui de regra de 3, em 200 ml de água eu vou ter 24 gramas do suco em pó. Mas a concentração de suco, tanto no copo quanto na jarra, é a mesma. Pessoal, a concentração é simplesmente a razão entre a massa e o volume. Então, se nós formos ver quanto que é 120 dividido 1 e quanto que é 24 dividido 0,2, as duas contas vão ter o mesmo resultado, que é 120 gramas para cada litro de água. Ou seja, a concentração de soluto independe do volume da solução. Podemos perceber isso visualmente, pois a intensidade da cor no copo e na jarra é a mesma. Vamos ver agora o conceito de concentração em quantidade de matéria por litro. Então, vejam bem, agora não estamos mais falando em gramas por litro, estamos falando em mol por litro. Vamos supor que nós preparamos uma solução de ácido sulfúrico concentrado, aonde em 1 litro de solução eu tenha 196 gramas desse ácido. Bom, a concentração em gramas é fácil. A concentração é 196 gramas do ácido por litro. Mas lembrem que agora eu não quero mais grama por litro. Agora eu quero a concentração em quantidade de matéria por litro. Ou seja, quantos mols existem em cada litro. Para resolver isso, vamos utilizar novamente a boa e velha regra de 3. Mas antes, nós primeiro descobrimos qual é a massa molar desse ácido, que neste caso aqui, 1 mol de ácido sulfúrico
tem uma massa de 98 gramas. Então, quantos mol desse ácido tem massa de 196 gramas? 2 mol. Então, a resposta é a concentração em quantidade de matéria por litro é 2 mol por litro de solução. Pessoal, sempre quando vocês forem falar em concentração em grama por litro, vocês utilizem a C maiúscula, tá? Para fazer essa representação. E vamos usar a C minúscula para falar sobre a concentração em mol por litro. Tenham em consideração que em décadas anteriores era comum expressar a concentração de uma solução por meio da molaridade ou concentração molar. Só que assim, essas expressões, assim como a unidade de medida utilizada, que era molar, não são mais recomendadas. Elas foram substituídas por concentração em quantidade de matéria, cuja unidade de medida é mol por litro. No entanto, você ainda poderá encontrar em livros, sites ou até em exames de vestibulares essas expressões mais antigas. Por último, vamos ver aqui o que é um reagente limitante. Para que você entenda este conceito, vamos primeiro refletir sobre uma situação do seu cotidiano, fazendo uma analogia, ou seja, uma comparação com os ingredientes de um sanduíche. Suponha que você tenha disponíveis os seguintes ingredientes: 8 pães, 5 tomates, que dão mais ou menos 20 fatias, um pé de alface, que dá mais ou menos 20 folhas, e 1 quilograma de queijo. Imagine agora que os funcionários dessa lanchonete, ao montar os sanduíches, devem seguir rigorosamente uma proporção fixa, de uma forma que cada sanduíche deve ter 2 folhas de alface, 4 fatias de tomate e 100 gramas de queijo. Agora vamos nos perguntar: quantos sanduíches iguais poderiam ser feitos com os ingredientes disponíveis? Que ingredientes vão ficar sobrando? Apesar de termos 8 pães disponíveis, não será possível montar 8 sanduíches. Por quê? Apesar de termos 8 pães disponíveis, não será possível montar os 8 sanduíches. Por quê? Para utilizar todos os ingredientes disponíveis, o que deve ser providenciado? Sim, precisamos de mais tomates. Nessa situação, poderíamos dizer que o tomate ele é um ingrediente limitante. Então, por analogia, o que em uma reação química deve ser um reagente limitante? Assim como na preparação de sanduíches, a falta de um ou mais ingredientes pode nos impedir de montar todos os sanduíches de acordo com a receita padrão, também a falta de um reagente pode impedir que os demais participantes sejam totalmente consumidos na reação química. Como vocês já sabem, as reações químicas envolvem proporções muito bem definidas. Com isso, se faltar um reagente, o outro não poderá ser totalmente consumido. Essa substância em falta é chamada de reagente limitante.